Estamos de volta ao nosso canal do YouTube, eu sou o professor Paulo Lacerda e estamos iniciando o nosso projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal. Serão vídeos curtos, serão vídeos sintéticos, mas serão vídeos com muita qualidade que vão ajudar você nessa sua preparação. Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 do ano de 2000, é uma lei muito importante para a AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Já foi tema de redação em provas de concurso e ocupa bastante espaço aí nas provas cobradas na parte de AFO principalmente, tá? Então, nós temos, já é um projeto que a gente pensava há muito tempo em fazer e a gente vai começar agora, tá? Serão vídeos, como eu falei, curtos, serão vídeos sintéticos, de no máximo 8 minutos, né? Talvez chegue até 10 minutos, talvez chegue a 6 minutos, mas em torno ali de 8 minutos. São vídeos rápidos para você ter bastante subsídio, né, para você fazer a sua prova, tá? A nossa intenção aqui, então, é passar dicas infalíveis para a sua preparação. E, claro, já convido você a compartilhar esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. Curta também o vídeo, comente alguma coisa, talvez você queira ver um tema lá da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal já nos primeiros vídeos, né? Fica à vontade, comente aí com a gente, tá? Outra coisa importante é que no nosso projeto, a gente pensou em não respeitar a lei na sua regra de numeração. Então a gente não vai passar aqui para vocês no primeiro vídeo o artigo 1º, depois o 2º, o 3º e 4º. Não, a gente vai pelos temas mais importantes. Então tenha certeza que todo tema que a gente vai ver primeiro em relação aos outros, ele vai ser sempre o mais importante em relação a eles. Então o tema de hoje, por exemplo, é o mais importante. O tema da próxima aula vai ser o segundo mais importante e assim por diante. Outra coisa importante é que alguns temas a gente vai dividir em blocos, né? Por exemplo, aqui é o primeiro tema da gente, despesa com pessoal. Tá o item número 1, porque despesa com pessoal é o tema mais cobrado da LRF. Então a gente separou em blocos, né? Vai ser despesa com pessoal 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tantos vídeos que a gente conseguir passar para vocês. Outra coisa importante é que a gente não vai ficar aqui lendo o artigo, né, pessoal? Artigo 1º é isso, artigo 2º é isso. Não, a gente vai tentar mostrar para você de forma dinâmica como é que a LRF é cobrada em prova de concurso, tá? Então vamos lá. Despesa com pessoal, item número 1. Vamos começar então o nosso projeto falando desse tema da LRF. Vamos lá com a gente? Vamos lá. Primeira coisa importante é a despesa com pessoal, é uma despesa corrente, pessoal, é uma despesa de custeio que o Estado tem. Uma das mais importantes e uma das mais sensíveis, porque não é a mesma coisa de você pagar água, luz, telefone, né? Despesa com pessoal, você está tendo despesa com pessoas, pessoas têm famílias, então elas necessitam dessa segurança jurídica, né? De receber o seu salário, do seu subsídio, enfim, para manter a sua família. Então a gente está lidando com pessoas. Não é uma coisa de água, luz, telefone, que você vai lá fazer um corte, né? Cancela, é muito mais fácil, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal determina o seguinte: despesa com pessoal é toda despesa com ativos e inativos, a priori, seja com civis, militares, membros de poder, como deputados, senadores, né, e o próprio presidente da República, e terceirizados. Aí já vem a primeira pegadinha, tá? Muita gente erra isso aqui em prova. Terceirizados, nós temos dois tipos. O primeiro tipo são aqueles que estão em substituição a servidores ou empregados. Ou seja, tem uma vaga lá para ser preenchido por um concursado e não houve concurso ainda. Então, aquele cargo ou aquele ambiente ali, né, aquele emprego, está sendo ocupado por um terceirizado. Esse valor que eu estou gastando com ele vai entrar no cômputo da despesa com o pessoal, evitando que você não queira fazer o concurso, porque se vai entrar um ou outro no cômputo, né, é melhor você ter um concursado. Mas também nós temos os terceirizados que são originários de contrato com empresa. Aquelas empresas são contratadas pelo Estado para prestar serviço de limpeza, recepcionista, assessorista, segurança. Esse pessoal não entra, porque nem tem mais cargo para isso, né? Você não vai ver, por exemplo, concurso para recepcionista. Já passou disso aí, né, pessoal? Então não temos concurso para recepcionista. Então esse pessoal que é contratado pela empresa. Então eu faço um contrato com a empresa e não com a pessoa que está trabalhando comigo, tá? Já o terceirizado, não. Tem todo lá um contrato com ele, para ele assinar e tal. Então, o terceirizado em substituição entra no cômputo, tá? E a contabilização será dada como outras despesas com o pessoal, tá? Outras despesas com o pessoal. Continuando, a despesa com o pessoal pode ser com remuneração. Então, remuneração a gente sabe que é o conjunto de vencimentos mais vantagens, né? Subsídios, que é parcela única, e proventos. Os proventos são as remunerações dos inativos, ok? Então, por enquanto, entra todo mundo na despesa com o pessoal.
A primeira vista é essa, tá? Inclusive os terceirizados, olha só que dado importante, tá? Só que tem um detalhe, tá? Primeira coisa importante, finalizando aqui, ó, que é gasto com pessoal, né? Gastos com pessoal, mas que não são computados para fins fiscais. Quer dizer, é um gasto com pessoas? Eu estou gastando com pessoas. Mas não é computado para a lei de responsabilidade fiscal. E tem muitas pegadinhas também, ó. Por exemplo, muita gente acha que bolsa, atenção, ó, bolsa de estudo, né, no programa ProUni, por exemplo, é um gasto com pessoal. Principalmente pessoas que estão começando a estudar agora, não conseguem entender bem, né, as nuances da lei de responsabilidade fiscal. Então, bolsa de estudo, pessoal, eu estou pagando para uma pessoa, mas essa pessoa não é despesa com pessoal. Essa expressão despesa com pessoal é uma despesa técnica, uma despesa legal. Não é uma despesa com pessoal a bel prazer, né? Então, bolsa não cai. Outra, por exemplo, consultoria. Mas, professor Paulo, consultoria, eu estou pagando uma pessoa. Sim, eu contrato um consultor e vou lá pago para ele. Mas essa pessoa não é uma despesa com o pessoal. Porque despesa com o pessoal, essa expressão, é uma despesa técnica. É uma despesa com pessoas que têm contrato com o Estado, ou então assinam um termo de posse com o Estado, tem vínculo com o Estado, fica praticamente para o resto da vida com o Estado, entendeu, pessoal? Então, consultoria, bolsa, isso não entra na despesa com o pessoal. Agora, tem muita despesa com o pessoal mesmo, tá? Que são os servidores, por exemplo, que não é computado como despesa com o pessoal, e por vários motivos. Então, na prova não vai entrar nesses motivos não, tá? Só memoriza aqueles que não entram. Por exemplo, com indenização por demissão de servidores ou empregados. A gente vai ver no decorrer dos nossos vídeos, nosso projeto de LRF, de que há a possibilidade de eu pagar uma indenização para algum servidor que eu tenha que mandar embora, digamos assim, né? Exonerado. E esse pessoal, inclusive essa palavra demissão aqui, está um pouquinho confusa, né? Deveria ser exoneração, mas a lei fala demissão, né? Então, indenização por demissão de servidores ou empregados. Então, se o servidor faz jus a receber uma indenização, esse dinheiro não é computado como despesa com o pessoal, porque eu estou pagando uma coisa que é uma indenização, literalmente uma indenização. Outra coisa, relativa a incentivo à demissão voluntária. Isso é muito comum, depende muito do governante também. Ele incentiva a pessoa a ir embora, né, para inclusive extinguir o cargo no futuro e tal, para não ter concurso. Então, geralmente são pessoas mais neoliberais. Então, esses neoliberais, eles incentivam você a ir embora e te dão uma graninha para você sair. Esse dinheiro que eu gastei com você não é uma despesa corriqueira, né? Eu pago ali, você vai embora e Zé Fini, tá? Então, ela também não entra na despesa com o pessoal. Outra é aquela de decisão judicial. Isso aqui foi muito cobrado nos tempos atuais. Deu uma parada e agora está voltando. Despesa com o pessoal que é paga por meio de uma decisão judicial não é computado como despesa com o pessoal, porque foi o juiz que mandou eu pagar, né? Não estou querendo pagar, né? Estou sendo obrigado. E da competência do período anterior da apuração. A gente vai ver que a apuração, pessoal, são 12 meses. Viu lá, minha gente? Então, são 12 meses de apuração. Então, no 13º mês para trás, não vou mais computar, até porque ele já foi computado, eu vou explicar daqui a pouco. Outra coisa, despesa com pessoal do DF, Amapá e Roraima, pago com o chamado FCDFT, que é o Fundo Constitucional do DF Territórios, que inclusive paga as polícias desses ambientes aqui no DF, por exemplo, paga a polícia militar, paga a polícia civil, e se explica, por exemplo, porque um PM do DF ganha tão bem em relação aos outros PMs do Brasil. É uma discrepância muito grande, porque na verdade ele é pago com dinheiro federal. Isso explicado, principalmente no DF, porque nós temos muitos órgãos federais dentro do DF. E aí ficaria um pouco assim desproporcional. Pô, a PM do DF é paga com dinheiro do DF, mas está ali resguardando, digamos assim, direto ou indiretamente, o patrimônio federal. Então, pensando nisso, as polícias do DF e outras categorias também, mas principalmente as polícias, os bombeiros, são pagos pelo governo federal, tá? Então, esse dinheiro não é computado como despesa do DF, né? Porque esse dinheiro vem da esfera federal. Outra coisa, com inativos e pensionistas. Professor Paulo, você falou que os inativos entravam. Não, eles entram como regra, mas se eles forem custeados por fundo próprio ou congênero, ou seja, eles fizeram fundo com dinheiro deles, para quando eles se aposentassem, ganhassem um pouquinho mais do INSS. Esse dinheiro não é dinheiro do Tesouro Nacional, é um dinheiro deles que eles estão lá poupando. Então esse dinheiro não entra na despesa com o pessoal. E por fim, as indenizações que não sejam por demissão, tá? Como diárias e ajudas de custo. Então, diárias e ajudas de custo é uma indenização por ele ter feito algo extra na administração. A diária, por exemplo, é que você recebe quando você é deslocado da sua sede para outra sede. Então,
não tem cabimento nenhum eu cobrar isso da despesa com o pessoal, porque eu estou só indenizando por ele estar fazendo alguma coisa plus, né, um extra dele. Então, atenção para essas despesas aqui que não são computadas na despesa com o pessoal. Qualquer uma fora essas entram no cômputo da despesa com o pessoal, que, por sua vez, tem um período de apuração. Atenção ao período de apuração, tá? O período de apuração é 1 mês em referência, conjugado, pessoal, com 11 meses anteriores. Então, o período é de 12 meses, como foi adiantado pela gente. Então, são 12 meses de apuração. É como se fosse uma média. Professor Paulo, por que é feita uma média e não um mês? Por exemplo, tem esse mês aqui, eu computo o que aconteceu nesse mês para o mês que vem já gastar. Porque esse mês, pessoal, ele pode ser um mês atípico, pode ser um mês de uma arrecadação muito grande. Aconteceu uma coisa muito boa no Brasil e que todo mundo pagou os impostos assim em dia, né, com juros inclusive, tal, entrou uma grana muito boa e deu uma arrecadação muito alta. E essa arrecadação fez com que o governo gastasse mais dinheiro naquele mês anterior. Então, no mês seguinte, eu usaria o parâmetro do mês anterior, só que o mês seguinte a arrecadação foi muito baixa, entendeu? Então, eu não tenho condições de pagar aquilo que eu me comprometi no mês anterior. Então, para ficar uma coisa assim mais democrática, utiliza-se o que eu gastei no mês em referência, que é o último da contagem, mais os 11 meses anteriores, fazendo como se fosse uma média, sabe? Então, por exemplo, nesse mês aqui eu ganhei X, no outro mês X mais 1, no outro mês X mais 1 mais 1. Aí eu vou juntando eles, divido por 12 para encontrar uma média para que eu possa gastar no mês seguinte. Lembrando que esse período aqui adota-se o regime de competência para computar a despesa com o pessoal. Então, vale, pessoal, o que a gente chama de fato gerador. Fato gerador. Independentemente, né, do empenho, porque antes, né, da lei complementar que modificou a LRF, era um empenho. Então, eu utilizava o empenho. Então, empenhou aqui, por exemplo, já está entrando no cômputo, tá? Não importa se eu paguei ou não. Não precisa mais ser empenho, minha gente. Ó, esquece empenho. O que é importante agora é o fato gerador, é o que dá causa ao Estado a te pagar. Não importa se eu empenhei ou não nesse período, tá? O empenho, para quem não sabe ainda, é o primeiro estágio da execução orçamentária para fins orçamentários, né? Eu faço o penhor, né? O famoso penhor do que está na lei orçamentária anual. Outra coisa importante é o exemplo. Não tem coisa melhor do que o exemplo. Então, no nosso projeto aqui, você vai ter um exemplozinho. Ó. Então, imagine que junho seja o mês em referência. Eu vou conjugar, então, os 11 meses anteriores, ó, de maio a julho, né? Ou seja, são 11 meses. Para saber quanto eu posso gastar em julho do ano que vem, já que junho já, em tese, já se encerrou, né? Esse período aqui é o chamado período de apuração, para se gastar para julho. Então, eu vou utilizar a média de gasto. Então, é muito mais democrático e muito mais legal, né? Do que você usar um mês só. Você vai usar um parâmetro. Por exemplo, você vai viajar, né? Imagina que você vai viajar com a sua família. Quanto é que você vai gastar na viagem? Ah, eu vou gastar o que eu gastei na minha casa no mês passado. Pô, é um dado muito sutil, é um dado assim muito pífio. É melhor você pegar os que você gastou nos 11 meses anteriores, com o mês passado, fazer uma média para saber quanto você pode gastar nessa viagem. Você faz uma média, né? Para você não gastar nem mais nem menos do que poderia. Já pensou, você vai viajar, fica cortando as coisas da viagem lá? Não precisa também. Também você não precisa exagerar também. Você vai fazer uma média do mês. Então, os meses de junho, maio, abril e março e assim por diante, né? E assim por diante, eles não entram mais nesse cômputo. Ah, mas foi um gasto que já aconteceu? Já, mas ele não entra mais no cômputo. O cômputo encerra nos 11 meses anteriores do mês em referência. Ah, mas eles já entraram? Sim, ó. Quando o mês de referência foi maio, junho entrou na contagem, tá, pessoal? Então, assim, cada mês que entra aqui, ele vai perdendo o mês anterior, ele vai puxando, né? Ele vai puxando o mês anterior e deixando ele para trás. Outra coisa importante é que a base de cálculo sempre será a receita corrente líquida. Sempre será a receita corrente líquida. Então, quanto é que eu posso gastar com o pessoal? Depende da receita corrente líquida, que vai ter um tema só para ele também. Que é o somatório das receitas correntes, deduzindo todos os gastos constitucionais, legais ou previdenciários, tá? E, por fim, dispositivo incluído pela Lei Complementar 178 de 2021, a LRF, para apuração da despesa total com o pessoal, que é esse mês aqui de 12 meses, né, que é esse cômputo de 12 meses, será observada a remuneração bruta do servidor. Gente, isso aqui é muito legal saber disso. Porque como a LRF antes de 2021 não tinha essa expressão bruta, muitos municípios, principalmente municípios,
eles utilizavam como despesa com o pessoal, para computar quanto se gastou com o pessoal, a despesa líquida. Ou seja, o governante ele tirava algumas receitas, né, que no caso do Estado é receita, mas no final ia ser despesa, porque ele ia pagar para o servidor, algumas despesas, né, barra receitas, que deveriam ser computadas. Então, o governo, por exemplo, INSS, imposto de renda, que o município enviava para a União, porque são receitas da União dos servidores lá do município, o governante não computava essa despesa. Ele, não, mas já que eu não vou ficar com esse dinheiro, então eu vou enviar para a União e vou computar só o líquido dele. Aí a despesa com o pessoal lá, ó, diminuía bastante, né, porque eu não computava esse bruto, e esse valor reduzido fazia com que muitos municípios se enquadrassem na lei de responsabilidade fiscal, mas na verdade não se enquadrava, porque esse dinheiro a mais que o servidor não recebia, que é o INSS, imposto de renda e tal, era um gasto também do município, porque ele enviava esse valor para a União, não ficava com o município. E aí era uma certa manobra contábil, né, uma pedalada fiscal, que poderia comprometer a médio e longo prazo as próprias contas do município. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal encerrou, né, esse debate, né, pacificou esse debate, por meio da Lei Complementar 178 de 2021, dizendo que entram nesses 12 meses a despesa bruta do servidor. Não importa se tem dedução ou não. Agora, cuidado, sem qualquer dedução, né, ou retenção, foi bem cirúrgico aqui o legislador derivado, né, porque ele poderia colocar dedução, mas tem as retenções que podem ficar por muitos anos lá no município. Também não entram, tá? Não deve entrar. Agora tem uma ressalva, né, que é a redução do atendimento ao dispositivo do artigo 37, inciso 11 da Constituição, que, em síntese, seria a remuneração ou subsídio não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, não se pode utilizar essa mecânica de ter o teto do ministro do STF como subsídio para você também fazer essa manobra, esse malabarismo fiscal aí, tá? Então, em regra, utiliza-se a receita bruta do servidor, não é mais a receita líquida. Na verdade, não deveria ser, mas como não tinha expresso isso na lei, muitos municípios se utilizavam dessa brecha para fazer esse malabarismo fiscal aí, tudo bem? Hoje não tem mais isso, tá? Então lembre-se, essa é um mês em referência com os 11 anteriores, sempre utilizando o fato gerador, que é o regime de competência, independentemente do empenho, não precisa mais ter empenho, o empenho pode ser feito antes, pode ser feito depois, não importa, o mais importante é o fato gerador. Se o empenho acontecer ao mesmo tempo, ótimo também, não vai influenciar em nada. Esse aqui é o período de apuração, sempre 12 meses, os meses que passaram já foram computados em meses anteriores, não estão mais computados, tá? E a base é sempre receita corrente líquida. Lembrando que agora entra no cômputo da despesa com o pessoal a remuneração bruta. Entra imposto de renda, INSS, porque não posso mais deduzir esses valores, imaginando que esse dinheiro também não fica para o município. Então o município não pode usar mais esse artifício para reduzir a despesa com o pessoal. Beleza? E assim encerramos nossa primeira aula do nosso projeto de lei de responsabilidade. Vídeos curtos, vídeos sintéticos, mas com muita qualidade, para você interagir com a sua prova, né? A nossa intenção é que você consiga ler a prova com mais rapidez, com mais qualidade, identificando palavras-chave. Por exemplo, vai cair na prova regime de caixa, no lugar de competência. Então você já viu aqui na nossa aula que é regime de competência, entre outras dicas, que eu tenho certeza que você, revisando esse vídeo, vai pegar rapidamente. Tudo bem? Como eu falei, compartilhe esse vídeo com seus colegas se você gostou. Comente aqui abaixo qual o tema que você queria ver primeiro, por exemplo, qual que você tem mais dificuldade, tá? E curta, né, o nosso vídeo, que também é muito importante para o nosso canal, beleza? Se você também não nos segue ainda, siga nosso canal para ter acesso aos nossos vídeos, beleza, pessoal? Então, até a próxima, bons estudos e sigamos!